Oi, gente, bom dia. O nosso trabalho se trata sobre o filme Rede de Ódio. Basicamente, o filme Rede de Ódio é um longa polonês reproduzido pela plataforma de streaming Netflix e publicado em 2020. O filme se baseia na história de um jovem garoto chamado Tomek, que acabou de ser expulso da faculdade de Direito por ter plagiado um trabalho. Logo que ele acaba saindo da faculdade, ele busca emprego em uma suposta empresa de publicidade. Mas, na verdade, essa empresa é uma empresa que fomenta o ódio ao atender pedidos de clientes para difamar outras pessoas. O Tomek vai crescendo rapidamente dentro da empresa porque ele já possui um caráter duvidoso de manipulação e obsessão que vai sendo mostrado ao longo do filme. E por esse motivo ele vai crescendo rapidamente até o seu último trabalho e o de maior sucesso ser envolvendo a política, no qual ele é contratado pelo adversário do Paweł Rudnicki, que é um candidato progressista a prefeito de Varsóvia, e o objetivo dele é difamar a imagem desse candidato a prefeito por meio dos perfis fakes e fóruns online que objetivam a contratação de pessoas para certos serviços. Então, além de plataformas como o Facebook, o Tomek se utilizar dessas plataformas para difamar a imagem do candidato, ele contratou pessoas, contratou um usuário num jogo online para roubar armas, causar manifestações e manipular todos à sua volta e ainda no final do filme causar a morte do candidato a prefeito. O perigo acontece quando a violência sai do campo virtual e vai para o real. Quando o Tomek ele acaba criando duas passeatas no mesmo dia por meio dos fóruns online, uma contra e outra a favor do Paweł, resultando no acirramento da polarização. O filme recebeu diversas críticas positivas, abordando o aspecto da fake news e falando que realmente é um problema a ser considerado na atualidade. Porém, o único aspecto que foi considerado um tanto exagerado foi a personalidade do Tomek. Porque, na verdade, as pessoas contratadas por essas empresas para fazer esse tipo de trabalho são, na verdade, pessoas normais, não são psicopatas, assim como é mostrado no filme, no caso do Tomek. São pessoas normais que apenas aceitam comandos de pessoas acima delas no trabalho e não questionam o próprio trabalho que elas estão fazendo dentro dessas empresas. Então, como a Mari falou, muitas vezes na ficção os dilemas e as possibilidades são apresentados de uma forma muito extrema. Um grande exemplo disso no filme é esse perfil do protagonista de ser uma pessoa que no final acaba causando um assassinato em massa, que é um perfil muito diferente das pessoas reais que são contratadas para esse tipo de trabalho. Mas o filme foi muito elogiado na descrição de campanhas de desinformação, nas táticas dos manipuladores de rede. Então, por exemplo, tem cenas muito boas que mostram como as fake news trabalham para destruir imagens. Por exemplo, logo no começo do filme, o personagem principal, ele posta uma fake news, inventa sobre um suco que uma blogueira tinha formulado, né, feito a mistura, e falando que esse suco deixava a mão dele amarelo. Isso tomou proporções gigantescas e fez com que a vida da blogueira acabasse. O filme não é baseado em fatos reais, mas muitas coisas que estão dentro do filme poderiam ter sido baseados. Por exemplo, a cena das passeatas que a Mari comentou, quando duas passeatas com ideias opostas, né, uma a favor do candidato a prefeito Paweł e uma contra, se cruzam e aí o terror acaba saindo da internet e vindo para a vida real. Isso aconteceu no filme e na vida real aconteceu algo parecido quando um perfil fake criou uma passeata em 2016 nos Estados Unidos, uma passeata contra o presidente que tinha acabado de ser eleito, Donald Trump.
E era um perfil fake, então ele convocou milhares de pessoas e ele acabou conseguindo fazer 5 mil pessoas participarem dessa passeata, que quando chegaram lá viram que realmente não ia acontecer e que, na verdade, tinha sido tudo de um perfil fake. Como eu disse, o filme não foi baseado em fatos reais, mas aconteceu como se fosse uma previsão do filme, porque o filme era para ter sido lançado no começo de 2019, mas a estreia teve que ser adiada, porque 3 semanas depois do filme ter sido terminado de gravar, o que aconteceu no filme acabou acontecendo na vida real, assim, de um jeito muito parecido. No filme, o candidato a prefeito é assassinado, tudo por causa de um projeto do Tomek, né? Ele é assassinado a tiros, no meio de um assassinato em massa, então todo mundo que estava lá dentro do evento que ele estava foi assassinado. Isso aconteceu na Polônia 3 semanas depois, com um prefeito chamado também Paweł, muita coincidência, tipo, eles tinham o mesmo nome, eles tinham os mesmos ideais políticos, o Paweł Adamowicz, né, que foi o prefeito que morreu na vida real, ele era prefeito de Gdansk, ele também era progressista, também defendia direitos LGBTs, igual o Paweł do filme, e ele foi assassinado a facadas, também no palco de um evento filantrópico que ele estava apresentando. Em relação ao conceito, o termo fake news, em uma tradução literal, significa notícias falsas. Generalizando, nós podemos dizer que fake news é como se fosse contar uma mentira com algum objetivo. Nada mais que uma calúnia, um boato ou uma difamação. É uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou até mesmo online, como atualmente muito nas mídias sociais, né? O origem do termo não é exato, sabe? Porque sendo essa prática tão comum na história, é um pouco difícil ter essa delimitação de um período histórico exato para a utilização do termo. Porém, o termo fake news começou a ser utilizado muito em 2016, com a grande quantidade de notícias falsas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e as eleições dos Estados Unidos. As fake news são um instrumento de manipulação social e política, sendo repletas de apelos a crenças e ao emocional, de modo que interferem na percepção do leitor. As fake news, elas não afetam apenas a pessoa ou o produto que está sendo o foco da matéria, mas todos os leitores que se deparam e, por sua vez, acabam disseminando a notícia, muitas vezes até sem saber, na maioria, que é falsa, né? As fake news atualmente estão ganhando cada vez mais força. Isso ocorre porque nós vivemos em uma sociedade que a informação é uma das coisas mais importantes. E isso se relaciona diretamente com o processo de globalização. Bom, nós vivemos numa era de manipulação de opiniões e tudo isso é feito por contas geridas por robôs, perfis falsos, notícias mentirosas e frases que são projetadas especialmente para gerar uma determinada interpretação pelo leitor. Elas estão tão presentes na nossa vida que o aplicativo do G1 tem uma seção chamada Fato ou Fake, em que eles buscam apresentar o que é verdadeiro e o que não é, para esclarecer algumas coisas para os leitores, porque são tantas informações que não tem muito como saber o que é verdade e o que não é. Na parte legal, nós vemos aproximadamente 50 propostas com esse tema na Câmara dos Deputados. E hoje nós temos a Lei 13.834/19, que pune de 2 a 8 anos quem divulgar notícias falsas com finalidade eleitoral. Mas as notícias, elas são tantas, as informações são tantas, que fica difícil a fiscalização total. O filme Rede de Ódio, ele revela muito do mundo atual, porque ele trata assuntos como imediatismo, as ambições, os extremismos, mas principalmente como as redes elas podem viabilizar as fake news e a banalização da violência. Falando sobre as fake news, a gente consegue perceber como é importante buscar o fundamento das notícias que a gente vê, se elas realmente são coerentes, porque a alienação, ela segue a gente, às vezes a gente pode ver e compartilhar notícias que, na verdade, são falsas, que é o que acontece no filme.
E, enfim, o filme ele facilita muito a compreensão do mundo cibernético atual, que a gente está completamente imergido, e permite muitas reflexões que são necessárias na atualidade. Obrigada.